Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Cassi na área, seguindo mais uma vez com o ciclo trigonométrico, nesse caso, passando para o segundo vídeo, que é a sequência do anterior. Então vamos lá, sem demora e sem enrolação. Chegando agora com seno e cosseno e tangente de ângulos maiores, já que a gente já aprendeu a questão da redução ao primeiro quadrante, você tem que entender o seguinte, você tem que entender que para a gente fazer a questão do seno e o cosseno, é como se a gente estivesse colocando um ponto aqui, puxando para esse ponto aqui um segmento de reta, que nesse caso vai ser o raio, em uma circunferência unitária, ou seja, com raio 1. E aí, quando a gente faz isso, a gente observa que forma um triângulo retângulo e justamente cada parte desse triângulo aqui, ó, que nesse caso os catetos, vai ser seno e o outro cosseno, beleza? Assim a gente entende que os eixos vão ser basicamente o seno e o cosseno. De que forma? Esse eixo aqui, ó, vai ser o seno, de uma maneira bem abreviada, né? E esse daqui vai ser o cosseno, beleza? E para nossa ideia, né, valer com relação à questão do sinal, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar por quadrante. Sabemos que aqui está dividido em 4 partes, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Então vamos analisar. Como estão os eixos, a gente analisa logo pelos eixos. Nesse caso aqui, a gente observa que o cosseno é esse verde, então o cosseno aqui é positivo porque está no lado direito e o seno também é positivo porque está para cima. Aqui também o seno continua sendo para cima, mas o cosseno passa a ser negativo porque está, nesse caso, no lado esquerdo. Da mesma maneira, a gente vai entendendo aqui que aqui é negativo, porque está no lado esquerdo e também está com para baixo, né? A gente está analisando aqui, ou seja, está negativo, e desse lado aqui vai ser negativo, porque ainda está para baixo, e positivo, porque está à direita. E quando é que a gente faz a tangente? A tangente, pessoal, é o próprio seno dividido pelo cosseno. Uma divisão ou multiplicação, né? Tanto faz, a gente faz um jogo de sinal, ou seja, mais com mais e menos com menos, que tudo isso daqui a gente sabe que é mais, ou seja, sinais iguais, menos com mais ou mais com menos, que a gente sabe também que esse daqui vai ser negativo. Então, analisando, ó, a tangente aqui no primeiro é positiva, mais com mais é mais, a tangente aqui no segundo é negativa, a tangente aqui no terceiro passa a ser positiva, né? Porque menos com menos é mais, e a tangente aqui passa a ser negativa, porque mais com menos é menos. Caso você tenha dúvida, é interessante você dividir tudo isso daqui, como está nesse caso aqui, ó, que a gente observa que para cima o seno é positivo e para baixo o seno é negativo, ou seja, primeiro e segundo positivo, terceiro e quarto negativo. No cosseno temos os segundo e terceiro negativo e primeiro e quarto positivo. Já na tangente é intercalado, positivo, negativo, negativo. Beleza, já que agora aprendemos sinais, agora a gente pode fazer a primeira redução, né? A redução ao primeiro quadrante, e depois disso a gente pode justamente fazer algumas continhas e descobrir. Pessoal, chegou a hora de resolver. Mas para resolver, lembre-se que vocês precisam saber da redução ao primeiro quadrante, que é do vídeo anterior, ou seja, um ângulo que está acima de 90 graus, né? Um ângulo, por exemplo, 120, 210, 330, a gente vai ter que reduzir ao primeiro quadrante. Vocês sabem como reduzir. Agora, os ângulos pontos que a gente sabe, né, 180, 90, que são os ângulos que estão nos eixos, eu ensinei para vocês e está em outro vídeo. Então, vocês retornam naquele vídeo e vejam o resultado. Porque agora eu vou fazer, mas sem precisar consultar aquilo dali. Porque já está na cabeça, né? Como é que a gente faz isso? Veja só. Vamos lá.
Para a gente resolver isso daqui, vamos simplesmente trocar os valores. Seno de 180 é 0. Cosseno de 0 é 1. E seno de 150, pessoal, é a mesma coisa de quem? De seno de 30 graus e positivo, porque 150 está no segundo quadrante e no segundo quadrante o seno é positivo. É só se lembrar do que eu acabei de ensinar. Positivo, positivo, negativo, negativo. Beleza? O segundo quadrante é esse, onde está o 150 graus. E por que 30 graus, professor? Redução ao primeiro quadrante, né? 150 para 180, falta 30. Então, a gente tem basicamente 0 menos 4 vezes seno de 30 graus e 1. 0 menos seno de 30 é 1 meio, ou como vocês conseguem observar aqui, 4 vezes 1 meio, né? Menos 4, vai ser 0 menos 4 sobre 2 dividido para 1. Resultado aqui de tudo isso é menos 2, porque menos 4 dividido para 2 é menos 2, 0 menos 2 dividido para 1, menos 2. Mas nem precisava adicionar esse 0, né? Até porque 0, desse primeiro ponto aqui, já não existia nada mais, né? Porque 0 com qualquer número é o próprio número. Beleza? Então, o resultado aqui é menos 2. Tudo bem. Vamos passar para o outro exemplo. O outro exemplo vai fazer com que você tenha que pegar e transformar esse ângulo que está irradiando em graus. Como é que a gente faz isso? Π, a gente tem que se lembrar que é 180 graus. Beleza? Então, é 7 vezes 180 dividido para 4. 7 vezes 180 dividido para 6. Qual o resultado dessa continha? Dessa primeira é 315 graus. Dessa segunda aqui, esse resultado aqui vai ser justamente 210. Façam as continhas que vocês vão ver se vai bater ou não. Até fácil, né? 7 vezes 180 dividido para 4. 180 dividido para 4, 45. 7 vezes 45, 315. 180 dividido para 6 é 30. 7 vezes 30, 210. Beleza? Então, a gente substitui, basicamente, 4 vezes a tangente de 315 graus, menos 2 vezes seno de 210. Só que isso daqui também não dá, né, pessoal? Temos que reduzir ao primeiro quadrante. Agora, como chegamos à tangente seno, seno já está aqui, né? Eu já mostrei. E a tangente, como é que eu disse que era? Era intercalado, né, pessoal? Era mais, menos, mais e menos. Ou seja, a gente tem que analisar isso. 315 está no quarto quadrante. Ou seja, vai ser menos. Então, aqui é menos 4 vezes a tangente de 315. 315, para chegar em 360, 45 graus. Menos... Agora vamos analisar. Seno de 210 está no segundo quadrante? Não, está no terceiro. O terceiro aqui, o seno é necessariamente negativo. Então, a gente tem menos 2 vezes menos seno. Quanto passou de 180? Passou justamente 30 graus. E agora é só responder. Lembrando, tangente de 45 é 1. Seno de 30 é 1 meio, só que aqui a gente tem um jogo de sinal, né? Menos com menos é mais, então a gente fica 2 vezes 1 meio, ou seja, na nossa continha aqui a gente vai ter menos 4 mais 1, porque 2 vezes 1, 2, dividido para 2, 1, ou seja, o resultado aqui da nossa continha é menos 3. Vamos passar para outras contas, né? Já passamos disso daqui. Lembrando, pessoal, redução do primeiro quadrante é quando a gente está no segundo e terceiro, a gente se aproxima de 180. Mas quando está no quarto quadrante, a gente se aproxima de 360.
Por isso que aqui eu aproximei de 360 e aqui eu aproximei de 180. Vamos passar. E agora, exercício 2, seno de 2.370, seno de 123 graus e 327 graus. Olha só, esse seno aqui está muito grande, então passou dos 360, a gente vai ter que pegar e dividi-lo. Dividindo por 360, a gente vai encontrar a sua primeira determinação. Multiplicando aqui por 6, eu tenho 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36, sobe 1. Sobe 3, na verdade, perdão. 6 vezes 3, 18, com 3, 21. 2.160. 2.160, 0, 0 aqui. 7 menos 6 vai dar justamente 1. 3 e 1 dá 2. E aqui 0, 210. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa de 210 graus com 6 voltas, né? Seno de 210, vamos lá. Lembrando que a gente tem que colocar aqui positivo em cima e negativo embaixo, porque é seno. A gente sabe que está no terceiro quadrante, né? Passou de 180. Então, seno de 210 vai ser quanto passou de 180? Nesse caso aí, passou 30. Então, vai ser seno de 30 graus. Agora, lembre, como está no terceiro, é negativo. Então, ó, seno de 30 graus, que é 1/2, vai ser 1/2, só que negativo. Agora, partindo para esse outro aqui, a gente tem o seguinte. Seno de 123, seno de 327, a gente vai analisar justamente cada um com seu sinal. Sabendo que 123 está situado no segundo quadrante e 327 no terceiro quadrante. No segundo, ele é positivo e no quarto, ele é negativo. 327 está no quarto quadrante. Bom, no 123, a gente precisa saber quanto falta para chegar em 180, que nesse caso aqui vai ser 57. Aqui a gente tem que saber quanto falta para chegar justamente em 360, ou seja, 33. E agora está na hora de analisar o ângulo, na verdade o sinal. No segundo é positivo, né? Mas no terceiro é negativo, no terceiro e quarto. E esse aqui está no quarto. Então, passando para a próxima questão, chegamos no seguinte. Analisando quando se liga uma lanterna sobre uma parede, observa-se que o ângulo entre a luz da lanterna e a parede é de 50 graus. Assim, supondo que a intensidade luminosa da lanterna seja de K sobre 2 vezes seno de x, determine a potência, na verdade, a porcentagem de sua intensidade sobre a parede. Como é que a gente vai fazer isso? Veja, a gente tem um K sobre 2 vezes seno de x. Aqui ele fala para basicamente quando isso acontece, que é quando tem os 50 graus, ou seja, eu vou substituir x por 50 graus. Então vai ficar seno de 50 graus. Aqui está dizendo que seno de 50 graus é 0,76. Então, 0,76 vezes K dividido para 2. 0,76 dividido para 2 vai dar justamente 38. 0,38. 38 aqui não está em porcentagem. Para transformar em porcentagem é só multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a gente tem 38%. E agora, para terminar, pessoal, a gente tem justamente esse triângulo aqui, que vocês conseguem observar. Esse ângulo aqui, pessoal, é um ângulo de 45 graus. E aí temos o seguinte, ó. Determine o seno do ângulo alfa. O ângulo alfa é esse aqui. Mas só que no triângulo, aqui não está aparecendo o ângulo. Mas sempre se lembre que a soma dos ângulos dá justamente 180 graus. Então, 15 mais 45, que dá 60, mais esse ângulo aqui, vai dar 180. Ou seja, o ângulo aqui é 120 graus. E o seno de 120 graus é a mesma coisa do seno de 60. E o seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2.
Então, pessoal, até a próxima!